Oi, oi, gente. Já vem chegando, vamos lá. Conversando um pouquinho. Deixa eu já fixar esse comentário aqui. Hoje promete, hein? Hoje vai ser bem especial. Um minuto para Sempre Talk, começando mais uma sexta-feira à noite, 9 horas. Nosso encontro marcado com questionamentos, sonhos, perspectivas, opiniões, mas sobretudo trazendo sempre um convidado para a gente mais ouvir do que falar. E hoje o convidado é muito especial. Ela é muito especial. Eu vi pelas redes sociais a efervescência do carinho, do reconhecimento que eu também tenho, porque é alguém que a gente já dividiu alguns palcos juntos. Às vezes eu falo, ela chega falando depois. Às vezes ela fala e eu chego falando depois. E hoje eu acho que é a primeira vez que a gente vai ter uma conversa mais demorada, mais tranquila, sem aquela correria de pega o microfone, entra para cá, vai para lá. E essa pessoa é uma grande amiga que eu admiro muito. Por isso que eu convidei para essa conversa hoje, num ambiente emocional, mas sobretudo num ambiente espiritual e, acima de tudo, um ambiente bíblico. Então vem para cá, gente. Esse aqui é o Minuto para Sempre Talk e hoje nós vamos ter uma super convidada. Já quero que ela dê um joinha para nós aqui. E olha, já estou vendo ela por aqui. Antes de chamá-la, eu quero dizer que eu estou muito emocionado, inclusive, porque de vários convidados que a gente tem, ela me surpreendeu. Quando eu fiz o convite, ela falou: pastor, eu estarei lá e naquela sexta-feira eu vou jejuar para que esse programa, esse bate-papo alcance tudo aquilo que Deus pode tocar no coração de quem vai estar com a gente. Isso me emocionou, me arrepiou. Eu conversei com ela agora há pouco e ela confirmou: pastor, o dia em jejum e oração, para que essa live seja, acima de tudo, um desabafar de sonhos e lutas com o próprio Deus. Então, vamos lá, se tudo der certo, já vamos chamar Rosana Alves, alguém que eu tenho uma tremenda admiração, e hoje a gente vai bater um papo sobre alguns desafios. Doutora Rosana, que privilégio, gratidão a Deus pela tua vida, pela experiência que Ele tem lhe dado, pelas pessoas que você tem influenciado. A gente pode pular a etapa da biografia, porque as pessoas acompanharam pelas redes sociais, mas você é uma bênção de Deus, colecionadora de experiências de vida, e isso tem abençoado muita gente. Boa noite, feliz sábado e gratidão por estarmos juntos, né, professora? Tudo bem, doutora? Boa noite, meu amigo, tudo bem? Para mim que é uma honra estar aqui para esse bate-papo que vai fazer com que todos nós nos aproximemos mais de Deus. Dê um beijão na minha amiga Ellen. Esta semana as minhas irmãs lembraram da Ellen, depois eu quero falar sobre o que lembraram sobre a Ellen da nossa infância e que Ah, me que deixou legal. muito feliz. Mas, de fato, o bate-papo dessa noite, passei o dia em oração para que Deus possa alinhar os nossos corações ao dele. E esse é o objetivo, né? Principalmente quando a gente fala de juventude, quando falamos dos desafios que todos nós, independente da idade, enfrentamos, o desejo é que o nosso coração esteja onde ele está, Amém. voltado para as coisas dele. Então, para mim, que é uma honra, imagina. Eu falo para todo mundo, às vezes eu passo por eventos em diferentes lugares, eu falo assim: se tem um perfil que vocês precisam seguir é @odailson, Ei, doutora porque Rosana. é muita bênção, muita bênção. Então, Amém. para mim, que é gratidão. Tá bom, e o nosso papo é esse. Quem está chegando aí, gente, aproveita, porque a agenda da doutora Rosana é para outubro de 2022. Então, é o nosso desafio. Eu sei, doutora Rosana, que você tem sido uma bênção, e em vários Amém. lugares e públicos, inclusive. Quem lhe acompanha sabe que você tem esse perfil cristão e você tem sido sal da terra em muita terra por aí. Então, só Amém. para agradecer e dizer a você que está entrando agora, convide tua amiga, teu amigo, que o papo com a doutora Rosana, que você sempre vê por aí fazendo palestras extraordinárias, vai ser sobretudo espiritual, de uma luta, doutora Rosana, que eu já vou direto para a nossa conversa. São perguntas que eu vou interromper nada, eu quero ouvir mesmo, mas nasceu de uma angústia minha. Então, nós estamos em mais uma noite aqui de sexta-feira para sábado, e eu chamei alguns amigos, porque é a maneira de eu escutar o eco da minha luta, sabe? Então eu jogo para você e você pode jogar a tua luta para mim também, porque estamos em momentos difíceis, né? 2020 que ninguém esperou. Não sei se você está no Brasil ou já conseguiu voltar para a Flórida. Doutora Rosana, tua vida foi doida também esse ano. Deixa eu me lembrar, você está por aqui ou já conseguiu voltar? Estou aqui, volto na próxima quinta.
Mas olha, então a gente acompanhou Tudo a fora do lugar. saga. Gente, vocês não têm noção, a doutora Rosana ficou exilada no país de origem. Eu sei que não é exílio nenhum, Pois mas é. a tua vida ela é vivendo para servir o mundo e você mora nos Estados Uhum, Unidos. uhum. Então, isso aí, gente, é mais um sinal de um ano louco, doutora Rosana, que a gente não esperava. E aí a pergunta já é de bandeja, né? Nesse pandemônio, nessa pandemia de incertezas, como é que está esse pandemônio de emoções? Então, é a pandemia das incertezas do Covid, mas as emoções parece o pandemônio ebulindo dentro da gente. Está acontecendo isso mesmo? Está. Tanto quando nós olhamos do ponto de vista psicológico, científico, pensando nos estudos aí sobre o cérebro, nós sabemos que momentos assim, eles tendem a nos deixar mais instáveis emocionalmente. Nós falamos que o estresse, que principalmente para nós, que esse estresse veio de uma incerteza, então o estresse crônico, imprevisível, que é o que a gente vive, e esse é um termo mesmo que a gente usa nos estudos em neurociências, em psicologia, o estresse crônico imprevisível, ele é um fator de risco para a nossa saúde emocional. Não é à toa que a gente vê a depressão, a ansiedade e outros transtornos emocionais aumentarem os seus índices de forma absurda no mundo. Não é só no Brasil, não é só entre pessoas que de alguma forma foram mais afetadas diretamente, talvez com a perda de um amigo e etc. Mas nós ficamos muito vulneráveis diante desta incerteza, mas uma incerteza com uma carga, com algo muito negativo no sentido da ideia do prejuízo ser muito eminente, muito presente. Então, quando Jesus fala, pastor Odailson, que no mundo tereis aflições, que, olha, se preparem porque tempos piores virão, ele estava de fato dizendo assim: estejam o máximo possível, na medida do possível, preparados emocionalmente e espiritualmente para tempos maus. Deus é um pai que avisa. Então, quando eu olho que, quando nós estamos vivendo em dias tão incertos, isso pode piorar a forma que nós nos sentimos, se não estivermos preparados com antecedência. Entende? A gente não consegue controlar tudo, mas lidar com uma doença, quem cuida da saúde, em muitos casos vai ter um resultado melhor do que aqueles que desleixaram. Então, é um momento, sim, que nós estamos vivendo aí os pandemônios das emoções, não só dentro de nós, mas na relação com o outro. Mas existe um Deus que está o tempo todo avisando: no mundo tereis aflição. E se ele avisa, é porque existe a possibilidade de nos prepararmos. Senão, seria só crueldade. Ficar nos assustando. Não seria? Com Só ficar certeza. nos assustando? Então, se ele fala, olha, prestem atenção, olhem nisso, sigam essa dica, é porque ele sabia que esse tempo, esses tempos nas nossas vidas chegariam. Porque nesse momento a gente vive a pandemia, mas alguns viveram a perda de alguém querido antes de pandemia, fora dessa situação toda. Outros viveram um casamento que fracassou, o filho que se perdeu. Por isso que o convite de Jesus é esse. Olha, prestem atenção, no mundo tereis aflição e aflições. E aí ele vem e fala uma coisa maravilhosa. Mas eu venci o mundo. Mas eu Amém. venci o mundo. Como você, eu me faço semelhante, passo pelas aflições, mas é possível vencer o mundo em mim. E é isso que a gente precisa definitivamente aprender. É nele que a gente sobrevive. É nele que a nossa vida acontece. Eu saí de casa em março para ficar uma semana no Brasil. As coisas mudaram tanto que nós já estamos em agosto, acabamos de entrar o sábado, 1º de agosto. E eu estou no Brasil. Entende? Então, é loucura achar, é loucura achar que nós damos conta da nossa vida sozinhos. Nós permitimos que o agir dele, juntamente com aquilo que podemos fazer, possa trazer um resultado.
um resultado de salvação, porque o papo hoje é espiritual, né? E não tem como separar isso, não tem como separar neurociências para mim do espiritual, mas eu quero falar numa linguagem ainda mais direta nesse sentido. Amém. É nele. Não existe garantia. Tudo que ele deixou é instrumento para nos ajudar. Quando a gente tem o psicólogo para nos ajudar, um palestrante para nos ajudar, um pastor para nos ajudar, são estratégias que ele envia para nos proteger, mas isso tudo só se sustenta nele. É como se fossem, sabe, cordas que descem dele, mas se ele não estiver segurando, não tem quem nos segura. O nosso dinheiro não segura, a nossa inteligência, a nossa agenda super planejada, porque a minha estava planejadíssima para esse ano. Que loucura. Planejadíssima. Uma loucura. Então, só é possível viver na possibilidade de uma tranquilidade mesmo em meio à inquietude da alma. E quem é de Cristo sabe, quem não é de Cristo, há um convite para viver isso nele. A paz que excede todo entendimento só é possível nele. Não existe outra possibilidade. Doutora, que bênção, mas chega a arrepiar pensar que você veio para passar uma semana em março e agora só semana que vem que você volta para tua casa. Gente, para vocês entenderem, é importante a gente entender que as pessoas às vezes olham as pessoas públicas de redes sociais e não, a vida está perfeita, eles não estão passando crise, não estão passando... É um ano maluco para todo mundo, doutor, e a sua frase já me marcou, e é a pregação de hoje mesmo, bíblica, né? Deus é um ser que avisa. Deus é um... Nós estamos de surpresa, mas Deus nada é de surpresa, né? E aí eu queria conversar um pouquinho contigo, doutora, sobre essa questão da incerteza que gera indefinições. E agora é o papo um pouco mais emocional e mental. Acho que hoje a incerteza do amanhã, que todos nós estamos em comum acordo, ela também termina para algumas pessoas com aquela indefinição de vida. Eu acho que hoje a palavra indefinição traduz bastante essa geração, né? A galera tem opiniões fortes, vamos falar um pouquinho mais lá na frente sobre polarização, mas a gente tem definições muito fortes, mas indefinições tremendas em várias questões vocacionais, espirituais, de princípios, comportamentais. Como é que hoje você vê, doutora, essa indefinição existencial no aspecto de como isso afeta a nossa mente, nossa razão, nosso planejamento de vida, para a gente tentar pavimentar um pouco o futuro dessa turma indefinida nas coisas, né? Porque falta o cerne. Quando falta por que eu nasci, para quem eu nasci e que propósito eu quero viver, que é tudo mesmo cerne, né? Por que eu estou aqui? Quem me criou? O que ele espera de mim? Quando me falta isso, todas as outras vertentes, todas as outras perguntas, elas ficam instáveis. E você vive como se fosse levado ao vento o tempo todo. Quando eu não sei para que eu nasci, eu fico em dúvida se a minha profissão será escolhida com base na rentabilidade, na vida financeira que eu vou ter, no status, ou se é para ajudar alguém. Se eu não sei para que eu nasci, então eu não sei se eu defino a minha fé, se eu me escondo atrás das crenças, ou se eu vou para onde me levarem. Na verdade, o que está faltando para muitos de nós é responder quem eu sou. Quem eu sou. E quando eu respondo quem eu sou, eu vou tomando decisões não na certeza de um futuro seguro, mas na certeza do firme propósito que eu tenho. Eu lembro que quando eu fui prestar o vestibular, isso eu já contei em vários lugares, eu gostava muito de economia, olha que maluquice, eu sempre fui da exatas, amo exatas, até hoje dei aula de estatística, de várias coisas numa área que as pessoas nem imaginam que um dia eu já tenha trabalhado, mas aí eu tinha uma ideia toda também missionária, e aí quando a minha mãe me desafia para psicologia, ela vai ao ponto. Ela fala assim, filha, você não quer servir a Deus? Você sempre não falou que quer ser um instrumento dele? Desde pequenininha você fala isso. E ela falou assim, então vai fazer psicologia. Dê a ele essa oportunidade, porque você pode ser o elo entre o ser humano e Deus.
E aquilo me marcou de uma forma tão profunda, a fala dela. E ela me disse assim, filha, só dá essa oportunidade para Deus. Se for da vontade dele para a sua vida, ele vai te mostrar isso no vestibular. Uau. Eu não tinha certeza do futuro, mas ela trouxe ao meu coração a missão, aquilo que eu sempre disse que eu queria fazer na vida. E aí eu vou para o vestibular, e lá naquele vestibular eu passo em 4º lugar na classificação geral da Universidade Estadual Paulista, super concorrido, gabaritei física, matemática, química, a Eita! redação, a redação valia 30 pontos, eu tirei 27 pontos. Olha. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós temos 2 públicos, eu quero polarizar só em 2 públicos nesse momento. Nós temos o menino e a menina que está nas incertezas da vida, precisando resgatar na sua mente o que elas querem ser no reino de Deus. Uau. E também para o outro grupo de nós adultos, de homens que não se vendam e não se comprem, Amém. para ser, nem que seja a certeza momentânea para esses meninos e meninas, de que fazer a vontade de Deus é o melhor. Quando a minha mãe me propõe aquilo, eu vou para o vestibular e é esse o resultado, eu não tive dúvidas nenhuma do que Deus queria para a minha vida. Nenhuma. Mas eu precisava de um adulto, que eu tive a sorte de ser a minha mãe, trazendo para o meu coração a certeza de um Deus que quer cumprir o propósito dele em harmonia com as nossas vidas. Então, a nossa incerteza, e sabe quem tem mais incerteza? Eu estou abrindo o coração mesmo, porque eu sei que eu estou falando com gente que quer escutar sobre Deus, né? As incertezas do nosso coração é porque a gente um dia já escutou da certeza. Porque quem, por exemplo, nasceu ateu, ele não tem dúvida se Deus existe ou não. O nosso coração tem incerteza porque a gente sabe o que é verdade, a gente conhece a certeza, mas está inclinado para fazer a nossa vontade. Não é que a gente tem dúvida do que é certo e do que é errado. É porque nós estamos certos do que tem que ser feito, mas queremos atender muitas vezes os desejos do nosso coração. E aí nós começamos a ouvir opiniões. Precisa seguir Deus desse jeito. A juventude passa rápido. Olha, aproveita tudo que sempre dá tempo de consertar. E isso gera esse desconforto, essa vida meio que na areia movediça. Porque a gente sabe qual é a certeza. A gente sabe o que tem que seguir. E o que perturba é a gente colocar em dúvida o que a gente tem certeza. Uau. Doutora, a gente pulou a parte da biografia, mas aqui as pessoas admiram muito a sua história de luta, Amém. mas também a sua história de conquistas. Alguém com 3 doutorados, com a experiência que você tem e outros cursos que você aqui totalmente injusto em querer mencionar a bênção que Deus tem feito na sua vida para você se capacitar, se preparar e se profissionalizar naquilo que você apresenta e defende. E aí vem a minha pergunta para uma sexta-noite, que a gente crê ser horário de sábado, momento religioso. Você é cristã, doutora. Isso aí, em alguns ambientes que te convidam para palestrar, para falar de neurociência, para falar de psicologia, os lugares mais radicais que você deve ser chamada para falar, e eu vejo que você não esconde que você é uma cristã. Você é uma cristã, acredita em Cristo, tem princípios religiosos, ou seja, tem este livro como um livro de cabeceira para a vida, que é a palavra de Deus. Então agora, veja que loucura. Alguém com tanto conhecimento técnico, profissional e acadêmico como você tem, para ao mesmo tempo chegar ao ponto de dizer, mas eu também leio a Bíblia, eu também creio em Cristo. É possível? E como que isso influencia seu cotidiano emocional e profissional? Você dizer que é cristã e lê a Bíblia em ambientes altamente acadêmicos, racionais, onde isso parece coisa superficial de gente que já passamos dessa fase. Não, aqui a gente não vai discutir Bíblia, que é isso? Aqui vamos colecionar doutorados. E aí eu queria ouvir de você isso aí. Como é que dá? Como que a Bíblia influencia a tua vida emocional e acadêmica também? É algo que eu gosto de falar muito para os pais, porque eu tive um Deus muito presente na minha casa. Uau. Eu vi Deus fazendo milagres.
Eu via um pai que tinha dificuldade para sustentar a família, mas que não abria mão dos seus princípios, e eu via felicidade e tranquilidade no olhar dele. Eu via uma mãe que tinha tudo para ser a pessoa mais amargurada, mas que ao encontrar Jesus se transforma numa das pessoas mais extraordinárias que eu conheci. Quando eu vejo na experiência, quando eu ainda era menina, adolescente, né, que você ainda não tem aquela sua própria fé, vamos dizer, o que eu contemplava, eu olhava e falava assim, eu quero isso para mim. Então essa coerência, essa firmeza dentro da minha casa vai trazendo no meu coração um desejo. Eu tinha um desejo na infância. Eu queria ter as minhas próprias experiências. Porque eu escutava as experiências dos meus pais, mas eu queria ter as minhas. Eu queria olhar para a vida e falar assim, aqui tem o dedo de Deus. Uau. Aqui eu não entendi, mas aqui ele agiu. Disso eu posso testemunhar. Então começou em casa, sim. Uma imersão no reino de Deus. Culto pela manhã, culto à noite, mesmo com dificuldades financeiras, nunca nos faltou a lição da escola sabatina, e para quem não é adventista, é a lição dominical que vocês têm de domingo, a gente tem a de sábado. Então a gente tinha as revistas da igreja, não tínhamos carro, mas o dinheiro do ônibus de todo culto nós tínhamos para 7 pessoas dentro de casa. Então, quando eu olho isso, eu quero para mim. Quando eu olho também para as experiências das pessoas, e isso, assim, a gente tem que parar só para olhar. Eu enfrentei muitas dificuldades, sim. E não pensem que hoje ainda não enfrento. Não pensem. Estou abrindo o coração mesmo hoje. Perdi um contrato muito importante para minha carreira, muito importante. Um contrato profissional que, assim, não posso nem entrar em detalhes por questões éticas, mas que depois de tudo pronto, tudo assinado, um comitê se reúne e diz assim, nós não podemos finalizar esse contrato, porque ela fala muito de Deus nas redes sociais. Você tá brincando, doutor? Isso Ah, não tem um ano que eu vivi isso. Depois de 2, 3 anos em negociação, para um projeto muito grande. Então eu ainda sofro isso. Eu ainda sofro. Mas quem não acredita em Deus também está sofrendo. Eu acho que as pessoas têm que parar com a ilusão. O jovem tem que parar com essa ilusão quando vai para a faculdade. Não, olha, então só aqui eu não deixo explícita a minha fé. Quando eu me formar, tudo muda, eu já sou dono do meu nariz, o professor não pode mais me reprovar. Não pensem assim. O desafio na vida continua, só que o desafio não é só para gente que é cristão, não. Cada um vai enfrentar um tipo diferente de desafio. Eu enfrento o desafio por falar muito de Deus nas redes sociais. Mas tem outros que não acreditam em Deus, que estão sofrendo o desafio de não conseguir dormir à noite, por preocupação com a vida. Desde que o pecado entrou no mundo, o sofrimento é inerente à condição humana. A rejeição, o não ser aceito em alguns ambientes, está aí para todos nós. Eu convivo com muitas socialites, né? E eu vejo o quanto algumas sofrem porque não foram convidadas para a festa da marca X. Entende? Então a gente tem que parar com essa ideia de que se eu abrir mão de Jesus, eu não vou sofrer. Sabe, eu lembro de um sermão que a minha irmã caçula fez quando eu era adolescente, ainda jovem, e eu não esqueço disso, pastora Daílson. Os hebreus, eles foram jogados na fornalha ardente porque não se curvaram à estátua de Nabucodonosor. Só que quem morreu foram os soldados que se dobraram diante da estátua. Mas os hebreus não sabiam que seriam salvos. Os soldados tinham certeza que eles sairiam ilesos. Sabe? Então, estar ao lado de Jesus não significa que eu não vou passar por aflição. Eu já fui rechaçada publicamente. Publicamente por conta da minha fé. Tive um professor que se levanta e fala assim, quem aqui acredita nessa bobagem chamada de Deus e acha que vai dar alguma coisa na vida?
Eu escutei isso, e não foi só menina, não. Escutei no mestrado, no doutorado, em muitos lugares por onde eu passei. Uau. Sabe, mas sabe de uma coisa? Parafraseando o salmista, já fui jovem e hoje sou quase velha. Mas eu nunca vi um justo desamparado. Eu nunca vi isso. A gente passa por desespero, a gente passa por privação, desamparo nunca. Desamparo nunca. Porque quando eu vou para o vestibular, e eu sou do vestibular de 96, quem da minha época vai lembrar, que teve uma fraude no vestibular da Unicamp. E aí aquele vestibular foi cancelado, e eles remarcaram o vestibular para o sábado. Então a primeira fase ia ser no sábado e a segunda fase ia ser no domingo. E os meus amigos todos assim, Rô, e agora o que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu falei assim, eu não vou prestar. É tão óbvio. Unicamp não existe para mim. Mas isso reverberou numa mudança nas estruturas do vestibular de 96. Então ninguém podia entrar nem de relógio mais. E eu entrei assim, eu falei assim, gente, o que vai acontecer? Ia ter um relógio só na frente da sala. E eu não enxergo, né, pastora Dailson? Eu tenho uma cicatriz na retina do olho esquerdo. Eu falei assim, como eu vou saber o tempo do vestibular dependendo do tamanho do relógio? Sabe o que aconteceu? Diferente de todos os outros vestibulares. Porque era na Unesp que Deus queria que eu entrasse. Porque era ali que eu estava prestando psicologia. Me colocaram na primeira cadeira e tinha mesa. E na mesa, alguns que foram com um relógio desavisados, todo mundo teve que tirar e colocar na mesa. Eu tinha a opção de olhar na parede ou nos relógios à minha frente. Já fui jovem, sou quase velha, mas eu nunca vi um justo desamparado. Nunca vi. Angustiado, sofrendo perdas, sejam financeiras, mas isso que ele me dá é muito maior do que a ciência poderia me dar. Então, se eu tivesse que escolher, não há dúvidas nenhuma. Não menosprezando tudo que eu consegui, né? Tudo que veio das mãos dele, quanto à carreira acadêmica, reconhecimento profissional, indiscutível, indiscutível. Mas não dá para concorrer com ele. Porque foi ele que mostrou o quanto me ama. Uma vez eu fui desafiada quanto à minha fé, porque eu acreditava em Deus. Eu falava assim, olha, eu não vou usar de argumentos racionais, porque o que ele fez na minha vida é o suficiente para mim. Você quer saber o que ele fez na minha casa? Você quer saber o que ele fez na vida dos meus pais? Mesmo que a ciência dissesse, porque não diz. Tudo o contrário. Eu fico com aquilo que trouxe uma nova história para minha casa. Sabe o que está faltando para muitos meninos e meninas? E é por isso que às vezes ficam entre vou ser um cristão ou eu vou dar conta aqui da meu estudo ou da minha profissão para que as pessoas não saibam quem eu sou. É porque está faltando experiência com ele. Está faltando perguntar assim, Senhor, o Senhor quer que eu faça? Como que o Senhor, eu preciso te sentir, eu preciso ter provas, porque ele não leva em conta, não. Olha, eu falando isso diante de um pastor, né? Ele não se incomoda com as nossas dúvidas. Ele só quer que nós demos a ele espaço para as certezas que ele tem para nós. Falta para muitos de nós a paz que excede todo entendimento, porque falta experiência. É experiência com ele. Porque quando um dia eu estou voltando de bicicleta para casa, eu ia para a faculdade de bicicleta, e eu estou voltando e conversando com Deus de cabeça baixa. A minha mãe tinha ido ficar alguns dias na faculdade comigo, e eu assim, na minha casa, eu falei assim, ai pai, queria tanto estar com dinheirinho para comprar umas coisas para ela gostosas para comer. E eu tendo essa conversa com Deus, né? Assim, de bicicleta. Quando eu olho, pastor Odailson, os papéis voando. E quando eu olho mais perto, era dinheiro. Olha. Aí uma cena super cômica, porque eu estava passando na frente de uma escola e as crianças estavam saindo da escola. Eu fui bem egoísta com a bênção. No que eu escuto aquela criançaiada, eu jogo a bicicleta do lado e saio pegando as notas.
comprei tudo que eu queria para minha mãe, ainda paguei o ônibus para ela voltar para casa. Sabe? Nós só temos, parafraseando Ellen White, nós só temos que temer o futuro, ao menos que esqueçamos o que ele já fez por nós no passado. E eu sei que todo mundo que está nos ouvindo vai lembrar de um momento que Deus ajudou. Quando a gente fica triste, quando a gente fica achando que ele não cuida de nós, quando alguém fala assim, olha, a tua fé te atrapalha. Não. Eu lembro de uma fé que manteve a minha família saudável. Eu lembro de uma fé que fez dinheiro voar para eu ter um dinheirinho naquele momento. Então, para mim, não atrapalha. Para mim, é a oportunidade que ele me dá quando eu estou dentro da USP, por exemplo, quando eu fazia um pós-doc, e os meus colegas de laboratório dizem assim, e o meu chefe, por exemplo, não vamos hoje estudar os artigos que a gente separou, não? Rô, fala pra gente sobre o que você acredita. Oh, benção. E aí eu entendo, será como a pergunta que Mardoqueu fez para Esther, será que não foi para este tempo que você se tornou o que você se tornou? Quando a minha chefe, quando eu chego no laboratório lá em Ohio, quando eu mudei do Brasil para os Estados Unidos, e a minha chefe marca, olha, Dr. Alves, vai ter um simpósio em Detroit, sexta-feira, comecei a trabalhar na quarta no laboratório. Sexta-feira tem um simpósio em Detroit, nós vamos todos do nosso laboratório, já fiz a sua inscrição no evento, etc e tal. Quando terminar o evento, nós vamos para um coquetel, e nesse coquetel você vai ser apresentada para todo mundo, tanto do nosso departamento quanto, né, de quem está lá, que tem a ver com os nossos estudos. Eu faço uma pergunta para minha chefe. Era inverno, eu sabia que o pôr do sol, sábado, começava muito cedo, aí eu pergunto assim para ela, qual que é a previsão de tudo isso acontecer, terminar e a gente voltar? E quando ela fala assim, então, Dr. Pierre, eu sou adventista e eu não trabalho aos sábados. Que honra poder ir, mas eu não posso ir e participar de tudo isso por conta do sábado. Ela falou assim, você é adventista? Eu já escutei algumas coisas sobre os adventistas. Não, tudo bem, a gente vai mudar a nossa volta, eu te apresento depois. Eu até brinco assim, os meus amigos de laboratório devem que quiseram me matar porque eu chego já causando, né? Mas aí nós fomos no intervalo do simpósio, ela chamou alguns chefes do departamento, pelo menos do meu departamento, para me apresentar. E aí eles perguntam, e o coquetel tá em pé? Ela fala assim, não está em pé, porque a Dr. Alves é adventista. E ela guarda o sábado. Eita. No meio de todo mundo, dos meus amigos, todo mundo. Aí ela vira assim para mim e fala assim, eu sempre tive muita curiosidade sobre os adventistas. Ela é francesa, mas eu só sei da carne de porco e do sábado. Você pode explicar para a gente em que você acredita? Bom. Aí na hora eu pedi para Deus o dom de línguas, né? Falei assim, Senhor, eu não posso errar nenhuma palavra desse inglês. Por favor, me dê um discurso claro, certeiro. Falo ali as nossas principais doutrinas, né, baseadas na Bíblia. E no final daquela fala, a Dr. Pierre fala assim para todos ouvirem, chefe de departamento, todo mundo. Uma pena eu ter nascido numa cultura que me ensinou a não acreditar em Deus, porque eu sinto muita falta dele. Uau. E eu viro assim para ela e falo assim, pois não, eu posso ter a honra de lhe apresentar para ele. Sabe? Eu não sei se eu teria essa oportunidade se eu estivesse em outro contexto. Então, quando eu escuto a minha chefe pedindo para eu apresentar Deus a ela, tem muito maior peso do que um contrato, uma parceria não ser fechada, porque eu falo muito de Deus nas redes sociais. O que eu apelo aos corações é que vivam as suas experiências com Ele, deem oportunidade para Ele se revelar. Porque é isto que vai trazendo para a nossa vida sentido de vida, sentido de missão, sentido de pertencimento. Quando nós estamos na incerteza, a gente não pertence. A gente não pertence nem a Deus, nem ao céu e nem ao mundo.
E é isso que gera angústia para os nossos corações. Doutora, que bênção, amém. Amém. Emociona e que Deus seja louvado. Tua vida, tua história, Amém. teu testemunho, tua sinceridade, essas lutas pregam, tá? Deus te deu um ministério, inclusive pastoral, ministerial. É um ministério que você tem, doutora. Então é importante a gente falar isso em tempos de discussões tão tolas que podem estar acontecendo em várias camadas da sociedade, da igreja e outros lugares. Como Deus tem usado pessoas como você, mulheres, para serem essa luz. E o que você falou, para mim, eu pulo aqui todas as minhas perguntas, porque você foi em tudo aquilo que eu queria realmente posicionar para os nossos jovens. Eu confesso, doutora, agora, qual que é a minha ansiedade, minha angústia? Poxa vida, a galera tá em cima do muro, a turma tá... Nós estamos vivendo momentos de polarização absurda, né? É um terrorismo religioso, é um extremismo ideológico. Eu mato você se você não acredita no que eu creio. Então, o Brasil está em polvorosa, os Estados Unidos também. São momentos onde o mundo está falando de intolerância como se fosse oxigênio para respirar, tá? A intolerância virou um gás tóxico que permeia todo mundo. E com isso é polarização, é o extremismo. Eu tenho posição definida contra quando o assunto é político, às vezes religioso, na bandeira. Mas daí você vê um total relaxamento. É um descaso, é uma zona cinza, é um completo descompromisso total com aquilo que você acabou de falar. Poxa, você podia ter cedido o teu sábado, na tua sexta-noite ali, com esse super jantar. Você podia ter cedido um vestibular. Você podia ter cedido um contrato impressionante de 3 anos para não falar de Deus. O que custava você ceder, doutor? Então, é isso que eu queria ouvir de você. Como é que a gente vê hoje essa polarização tremenda ideológica, mas essa relativização covarde, frágil, de descaso, com aquilo que é certo e errado diante do que a Bíblia fala? Agora a discussão é bíblica, né? A Bíblia tem princípios. Por que o povo relativiza tanto esses princípios, né? Porque nós queremos atender às nossas necessidades, o nosso gosto. Então, eu estava lendo até de um pastor de séculos aí atrás, eu não vou lembrar o nome dele agora, e ele fala que já foi o tempo onde as pessoas discutiam ou confundiam questão doutrinária com questão de opinião. Mas Uau. hoje, na verdade, o que a gente vive é questão de gosto. Então, eu vou moldando tudo à minha necessidade, ao meu discurso, à minha verdade. O que está faltando é viver o que Deus está pedindo para nós. Então, o que me deixa, se o discurso for me mostrar intelectual, eu vou para aquele discurso. Se está com a minha imagem vinculada a XPTO, eu vou lá e curto XPTO. E, na verdade, o que nós estamos deixando é o assim diz o Senhor de lado. Os hebreus, quando entram na fornalha, eles falam assim, olha, quando vão para entrar, né, vão ser jogados. Eles falam assim, olha, se Deus quiser nos livrar, Ele livra, mas se Ele não quiser também, a gente está perdendo a essência. Como povo de Deus, estamos sendo rechaçados, estamos sendo escorraçados, humilhados, não só por conta de uma perseguição, tal, não. É porque nós estamos dando motivo para isso. Nós estamos tão relativistas com a mensagem que qualquer vento vem, assopra no nosso ouvido e faz a gente aprumar discursos. E aí nós vamos caindo cada vez mais no descrédito. Porque mundo polarizado, ideias diferentes, não é dos nossos dias. Eu lembro que quando eu estudo, lógico, quem é da psicologia, quem estudou filosofia, né, das diferentes profissões, sabem disso. Platão acreditava que existia corpo e alma. Aristóteles falava que não, era uma coisa só. Entre os filósofos havia polarização. A polarização, ela está no mundo. É Deus falando, não come da árvore. Satanás falando, come da árvore. Deus fala assim, sexo só depois do casamento. Gente, nada a ver. Eu insisto em dizer, o problema está dentro de nós. O que eu de fato quero ouvir.
Claro que quem está iniciando na caminhada cristã, os meninos mais jovens vão ter mais dificuldades mesmo para lidar com todas essas questões. Há complexidade em tudo isso, sem dúvidas nenhuma. O que me angustia e que faz com que esses meninos e meninas fiquem ainda mais em cima do muro, somos nós adultos em cima do muro. Uau! Somos nós adultos falando assim, não é bem assim. Imagina, eu não posso me conformar com líderes religiosos falando para meninos e meninas, não, a gente quer experimentar o mundo mesmo, depois a gente volta. O pecado precisa ser chamado pelo nome, porque esses meninos e meninas, agora eu falo até como psicóloga, sabe o que adolescente precisa? De adultos que digam para eles é melhor ir por esse caminho, eles esperam isso de nós. Porque eles estão envolvidos com tantas possibilidades que eles querem que alguém os ajude a escolher. Quando a gente olha para alguns estudos de neurociências também, são muito interessantes nesse sentido. Você, quando a gente vê livre-arbítrio, vários assuntos, né, várias investigações nesse sentido, nós encontramos assim, existe um estudo muito interessante mostrando que, por exemplo, crianças em má formação no período gestacional, na França, por exemplo, a equipe médica decide o que vai fazer. Então, se eles acharem que aquele feto, aquele bebê não é viável, eles decidem pelo aborto, pela medida que for para tirar aquele bebê. Gente, não estou falando se eu estou concordando com o aborto ou não, vocês vão entender. Por exemplo, nos Estados Unidos, não. Os pais têm total liberdade para escolher o que fazer com aquela gravidez. Quando a gente vê o resultado em pais que não tiveram opção e aqueles pais que puderam escolher levar adiante aquela gravidez ou não, o resultado depois desse bebê ter nascido e falecido, por exemplo, ou esse daqui que nem nasceu e o médico decidiu que era uma inviável, a vida emocional desses pais aqui se estabelece, restabelece mais rápido e de forma positiva quando comparado com aqueles que tiveram total liberdade para escolher. Ter alguém para escolher, como na França, gera mais saúde emocional para os pais do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Posso até colocar o link do artigo aqui se as pessoas quiserem ler. Do que aqueles pais que tiveram total liberdade. Claro que não tem como eu ler essas coisas e não pensar no reino, né? Eu fico o tempo todo lendo e pensando no reino, essas coisas. Quando Deus fala assim, olha, come não do fruto, não sai por aí, olha, tendo relação sexual com todo mundo, Ele está permitindo que nós tenhamos mais saúde emocional. Daquilo que a gente não tem capacidade de escolher sozinhos. Daquilo que simplesmente viesse à nossa cabeça e fosse formando, traria para nós muito mais prejuízos. Quando a gente olha para os adolescentes que tiveram uma gravidez precoce e, consequentemente, a gente sabe que... E eu estou falando de sexo mesmo, porque é um público jovem que precisa escutar sobre isso. Quando ele simplesmente tem o direito de escolher no sentido assim, sem nenhuma orientação, faça o que você quiser, nós encontramos o maior índice de doenças mentais em meninos e meninas que começaram a sua vida sexual precoce. Ficam mais vulneráveis ao abuso de drogas. Aquelas meninas que têm meninos que têm os pais com regras claras. Gente, é um estudo que foi publicado agora em dezembro pela Universidade Federal de São Paulo por uma amiga minha de época de Escola Paulista de Medicina. Pais que são negligentes ou não apresentam regras claras para os filhos e, consequentemente, esses meninos e meninas ficam mais vulneráveis à gravidez precoce, ao abuso de drogas. Estes pais não permitem que estes meninos e meninas se desenvolvam emocionalmente de forma mais saudável. Então, essa proteção que Deus coloca em volta de nós, com as suas regras, são válidas para todos nós. E tem muito adulto esquecendo disso. Uau. Tem muito adulto achando que assim, é só hoje, é só amanhã. Imagina, depois tudo se conserta. A gente precisa disso para a nossa vida e também para ajudar esses meninos e meninas que necessitam desta proteção de Deus
tendo a nós como essa ponte entre eles e Deus. Doutora, que loucura. A gente fala tanto nas outras gerações, e está faltando se olhar no espelho, né? Então você aí jogou um peso sobre os adultos, como eu realmente poucas vezes escutei ou nunca ouvi nessa definição. É tão fácil nortear o jovem, mas se a gente está desnorteado, não tem como, né? Então é um peso sobre a geração mais experiente, sim, né? O problema não são os jovens, talvez são aqueles que os jovens não estão enxergando. Uau, eu estou impressionado. E aí eu te pergunto, doutora, nosso tempo voou, mas agora indo um pouquinho mais no pessoal, né? Doutora Rosana, essa figura pública, essa figura imbatível, essa figura provada e na provação saindo ainda mais exemplar para abençoar tanta gente. Eu acho que alguns olham para você, a gente sabe que tem um monte de alergias, tem um monte de regras alimentares, você é uma figura, né? A gente assim fica até intercedendo para Deus te dar sempre sabedoria, força e saúde, mas não é nesse aspecto. As pessoas acham que olham para você como uma mulher imbatível, emocionalmente falando, e depois de uma mensagem como essa, espiritualmente, você deve ser intocável de qualquer tentação, luta ou problemas de ordem espiritual, pessoal e emocional. E aí eu te pergunto, doutora Rosana, qual é a tua maior luta quando o assunto é realmente princípios, obediência, essa firmeza? É tão fácil fazer isso? Ou aonde é teu vale do Jaboque ali, que é a coxa mancando e é só por Deus, né? Eu todos os dias, eu faço uma pergunta para Deus, todos os dias, Pai, eu estou te honrando hoje? Eu acho que uma das minhas maiores lutas é essa, é ter a certeza de que eu estou fazendo a vontade dele. Eu tenho muito medo de não fazer a vontade dele, e é medo mesmo, estou falando a minha linguagem humana frágil. Eu tenho medo de desonrá-lo, seja com um post, seja com um curso, seja o evento que eu estou e ali eu não o represento. Eu falo assim, Senhor, onde eu te desonro? Sabe, quando Jesus vai e faz a cura daquela mulher cananeia, da filha daquela mulher cananeia, e ela fala assim, até mesmo os cães comem da mesa dos filhinhos. E como eu gosto muito do que Ellen White escreve sobre esse assunto em O Desejado de Todas as Nações. E ali fala que Jesus estava muito cansado da perseguição, de ser rejeitado pelo seu povo. E aquela mulher cananeia foi o refrigério para a alma dele naquele dia. Foi um sorriso no rosto dele. E eu pergunto para Deus, Senhor, eu fui o seu sorriso hoje? E às vezes assim, Senhor, hoje eu não fui o seu sorriso, né? Eu sinto, e falo isso com muita humildade, sabe? E pedindo mesmo oração e intercessão. Eu sinto muito o peso da responsabilidade. Às vezes, quando eu estou assim, sentada esperando a minha vez para falar, num evento grande, já falei em eventos para 20, 30 mil pessoas, eu olho para aquela multidão e eu pergunto para Deus, por que eu? Por favor, Pai, por favor, por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Por que o Senhor me escolheu? E eu me sinto pequena. E não estou falando isso numa forma assim, nossa, que bonitinho, não. De verdade. Fala assim, Senhor, por quê? Eu não tenho capacidade para isso. Uma das minhas maiores lutas é isso. É essa. Por quê, Pai? Por quê? O Senhor quer a mim novamente. O que o Senhor quer que eu falo? Eu tenho uma angústia que às vezes eu sofro quando eu estou ali sentada. É hora de eu subir para falar. Tem uma multidão esperando eu falar e eu não sei o que eu vou falar. Eu não sei o que eu vou falar. Porque tudo que eu preparei não é para aquele momento, não é para aquele momento, não é para aquele momento. Está chegando a hora, já estão anunciando. E eu só sei na hora que eu estou lá na frente. Claro, eu sempre preparo a minha mensagem, óbvio, né? Mas aí Deus fala qual é a mensagem. Então, a minha maior luta é essa, comigo mesma. Comigo. Senhor,
Eu acho que eu não li a Bíblia suficiente para estar aqui hoje à frente. Senhor, será que eu posso falar de filhos? Será que eu tenho guiado a minha filha? O que será que o meu marido está pensando quando eu estou dando esse conselho para as mulheres? Me dê o equilíbrio. E às vezes eu sinto que eu não tenho o equilíbrio. A luta é comigo, sempre. Eu não me incomodo com o que falam sobre mim nas redes sociais. Não me incomodo se falam, se não falam. Não. O que me incomoda é se eu sentir que eu não fiz o que Deus gostaria que eu tivesse feito naquele momento e isto gerou no outro uma desconfiança sobre o reino de Deus. Então, eu tenho essa luta espiritual de querer ter a certeza de que Ele está na minha fala naquele momento. Depois eu tenho certeza. O que é que eu tenho aproveitado muito dessa dor para poder me entregar mais a Ele nesse aspecto. Uma promessa que eu fiz a Deus, que era algo que me incomodava muito, muito. Quando alguém me maltratava no sentido de que assim, eu não acho que você é isso. Algum ataque pessoal de alguém que eu conhecia. Eu lembro que uma vez eu sofri um ataque muito forte, de alguém em quem eu confiava muito. E eu, sem perceber, eu fui para a cama e fiquei uma semana doente. Aí mistura alergia, você vai confundindo tudo, né? E quando eu percebi que aquilo era emocional, porque me fragilizou muito, eu levantei e fiz uma promessa para Deus. Nunca mais me prostrarei por mensagens ou recados que não venham do Senhor. Nunca mais. Então eu tenho essa luta de ter dúvidas, o quanto que eu faço o que Ele quer que eu faça. Porque a vida passa, sabe, Odailson? Você estava falando hoje para uma amiga, a minha mãe faleceu aos 47 anos, eu já tenho 42. Uau. A vida passa. A vida passa. Ontem eu era uma menina, você era uma menina, eu brincava de esconde-esconde com a Ellen, a sua esposa. Que coisa. Como a gente vai passar por essa vida? Como a gente vai passar por essa vida? Sabe por quê? Todas as outras coisas precisam ser periféricas. Todas as outras. Jesus precisa ser o nosso objetivo. E essa é a minha pergunta que eu faço para ele. Senhor, hoje, quando eu escrevi esse artigo, o meu objetivo era honrar ao Senhor. Quando eu preparei essa mensagem, o objetivo era honrar o Senhor ou impressionar as pessoas? Sonda o meu coração. E eu fiz uma oração essa semana, Deus, e fiz mesmo. E eu falei assim, Senhor, quando eu não estiver mais te honrando, e se o Senhor perceber que a desonra não terá mais volta, me tire desse mundo. Eu não quero viver se não for para honrar a Ti. Eu não quero outra coisa que não seja isso. Então essa é a minha grande angústia. E tem outra que é prática, que eu falo em 1 minuto. Não conseguir atender as pessoas que me procuram. Não consigo responder a todos os directs, não consigo aceitar todos os convites que me fazem para live, para sermão. E isso eu conversei já com alguns amigos, até psicólogos, eu falei assim, me ajudem a lidar com isso, porque me traz uma angústia muito grande saber que tem alguém que confia em você, que só tem a você e você não consegue atender. Então essa tem sido uma das minhas maiores angústias, tanto profissional quanto espiritual, de não conseguir ser esse apoio para as pessoas. Doutora, teu jejum apareceu. Amém. Saiba disso, tá? Amém. Eu acho que eu precisava ouvir e estou impressionado em ver como Deus me usa. E Amém. a gente já se encontrou em muito palco por aí, mas naquelas palestras específicas que nos pedem para fazer. E eu acho que aqui hoje você usou dessa live para um púlpito, e esse é o púlpito da tua vida. Amém. Eu quero te agradecer e dizer para você que esse jejum de um dia inteiro aí, para a gente poder ter essa conversa, trouxe muito mais do que palavras, do que uma conversa entre comunicadores acadêmicos. Não. Isso aqui é entre cristãos, né?
E eu louvo a Deus por isso. Tá? Te agradeço muito. A gente aqui pulou algumas perguntas porque realmente você conseguiu compactar nas respostas tudo aquilo que eu estava no meu coração esperando e agora surpreso por ter vindo muito mais. Que isso sirva de exemplo para todos que estão nos assistindo, jovens em cima do muro, uma galera às vezes preocupada se diz não, ou diz sim, ou aceita, ou vai na maré dos outros. Então, gente, que aqui fique o testemunho de alguém, que depois você procure a biografia da doutora Rosana, a bênção que ela tem sido, e vendo que aqui é uma cristã de Bíblia, cafonésima perante o mundo, quando o assunto é zombar de Deus, né? Que sejamos bregas e cafonas, se for assim que o mundo nos defina, mas inspiração, tá? Que Deus lhe dê força, doutora, que Deus lhe dê força para os palcos, para os públicos, para os convites, para essa onipresença que você nunca vai ter, né? Que é um atributo divino. Então, que as pessoas compreendam também nessa tua humildade de querer ajudar todos, que é impossível, né? E eu queria terminar fazendo uma oração por você, pelo teu maridão, tua filhinha, que é uma coisa linda, para que Deus dê força. Gente, olha, a doutora Rosana, quem conhece sabe dos desafios de saúde, né, da fragilidade do corpo. Você um dia fez uma live que eu assisti, comentando que às vezes você não tem forças e você vai para o palco e ninguém imagina que ali está só uma casca ungida por Deus, mas por dentro está desmoronando, fisicamente falando às vezes, né? Então que Deus lhe dê saúde, clareza mental. E doutora, como pastor, né, da Igreja Adventista, se é que eu posso fazer isso, mas orar a Deus para que você continue nesses princípios, porque vão te dar muitas opções, muitos convites, muito palco, muito currículo por aí, né? Mas ter alguém assim que defende a fé, defende a igreja, defende a Bíblia, defende o princípio, cada vez mais se torna raro e cada vez mais se torna precioso. Então é isso que eu quero pedir muito de Deus, porque eu sei a influência de você sobre os jovens, que a gente tanto ama, né? Vamos fazer uma oração? Por favor. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse culto, Senhor. Essa live ultrapassou todas as expectativas de uma conversa acadêmica, emocional, psicológica. Foi muito além, Senhor. Isso aqui foi a tua Bíblia aberta através da vida da doutora Rosana e a maneira como ela falou, como ela foi iluminada pelo céu. É inspiração para todos nós, Senhor. Eu te peço sobre essa família que volta aos Estados Unidos depois de meses impensáveis aqui. Que ela, seu marido e sua filha, Senhor, sejam esses filhos no teu colo, para que continuem abençoando de tal maneira como são abençoados com talentos, com a riqueza de conteúdo, com a lindeza dessa filhinha tão extraordinária, o talento que ela tem, e o maridão dando essa força, Senhor, que muitas vezes nos bastidores ninguém nem imagina. Pai, cuida deles, para que continuem testemunhando o céu, para que ela continue mostrando o reino e nos abençoando por completo, Senhor, com a sua vida, seus conselhos, seu exemplo. Nos dá um super sábado. Abençoe todos dessa live, sem exceção. Possamos daqui sair com a alma pura, Senhor, com o espírito leve, com a esperança fortalecida e a impaciência pelo céu mais forte do que nunca. Colocamos tudo o que somos e temos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Posso orar por você, meu amigo? Amém. Por favor, doutora. Ó Pai querido, obrigada por nos fazer irmãos. Como queremos ter pessoas semelhantes a nós que estão na mesma luta, trabalhando para o seu reino. E também quero colocar a família do pastor Dailson, com a querida Ellen e a linda Datalice em tuas mãos, Pai. Eles têm sido teus instrumentos. Por favor, dê ao pastor Odailson sempre esta sabedoria, esta forma tão linda de falar com os jovens e também conosco. É muito bom saber que o teu reino está próximo. Amém, Senhor. E rogamos por eles, para que quando vieres nas nuvens dos céus, eles possam olhar para as nuvens e dizer: este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Amém. Pai, cuida de todos nós. Cuida de cada um que está nos ouvindo nesta noite, para que possam ter a certeza da tua presença, mesmo diante das lutas, e que os jovens, Senhor, possam entender de uma vez por todas o quão bom é viver ao teu lado. Amém, É o que Senhor. pedimos e agradecemos neste sábado. Amém. Amém. Oh, só gratidão. Obrigado, doutora Rosana. Obrigado. Tá? Grata eu por esse convite, momento tão
tão bom de abrir coração, de falar sobre esse Deus que não desampara, esse Deus que nos escolhe, mesmo sendo tão pequenos, para testemunharmos, seja nos púlpitos, seja lá na nossa sala de aula, seja no campo de futebol, seja no aeroporto, qualquer lugar. É lugar de deixar muito claro para qualquer pessoa de que vale a pena seguir a Jesus. Muito obrigada, meu amigo, Amém. por essa oportunidade. Doutora, bom retorno para tua casa e a gente se encontra em algum canto por aí, né? Nas palestras Com que a gente vai e certeza. foi uma benção. Em nome da família aqui, só benção. Tchau, tchau. Tá Amém. bom? Um abração. Valeu, Tchau, gente. tchau.